E aí, galerinha? Bom, para quem não me conhece, sou o professor Piazza, sou professor de biologia, né? E hoje, como eu havia dando continuidade, né, a essas resoluções que a gente vem fazendo, vim aqui para a gente comentar o primeiro dia da prova da Unicamp, né, de 2023, vestibular aí que vocês prestaram hoje, a prova. Uma prova muito bonita, diga-se de passagem, gostei muito da estrutura da prova, não especificamente sobre as questões de biologia, mas a prova como um todo estava muito bem elaborada, as questões muito bem contextualizadas, né? Bom, o que eu vou fazer com vocês? As questões que a gente tem para resolver hoje são questões interdisciplinares, né? E são questões também com inglês. Então, eu vou comentar hoje com vocês o que for de biologia, tá? Porque tem questões de física no meio, isso daí eu não vou nem ousar resolver com vocês, tá? Então, a gente vai resolver aqui o que for de biologia. Questão 7, 8 e 9, 7, 8, 9, eu acho que é a 10 também, né? Acho que é 7, 8, 9 e 10 que a gente vai resolver, tá? Não vai ser a questão inteira, porque tem assuntos que não são de biologia, mas a gente vai passar por essas questões aí, tá legal? Então, eu vou projetar aqui, enquanto eu projeto, né? Não se esqueçam de curtir, compartilha, manda pra galera tudo assistir aí, tá? A ideia é que todos tenham acesso, né, a essa resolução. Então, ó, a gente começa lá pela questão de número 7. Acredito que vocês estejam me vendo, deixa eu ver aqui. Sim. Então, a gente começa lá pela questão 7, né? Uma questãozinha aí interdisciplinar com inglês. A letra B é uma questão que fala de física, né? Então, você tem que fazer alguma conta aqui. A questão A é uma questão que fala de Covid. Não é uma questão especificamente de biologia, mas achei interessante trazer ela aqui, né? Para que a gente possa dar uma olhadinha, mas basicamente aqui, pelo que eu percebi, galera, era uma questão de tradução, né? Então você teria que traduzir essa primeira parte do texto aqui, ele está falando do vidro, ele dá todas as respostas aqui que ele pergunta no item A, né? Então ele começa lá, né? Por que que o material abordado no texto foi escolhido pelas Nações Unidas como o material do ano de 2022? Aí em algum lugar ele fala aqui no texto sobre o vidro possibilitar aqui, ó, olha lá, ó, um futuro mais sustentável, uma evolução da sociedade mais justa, né? Esses foram os motivos que levaram a ele ser escolhido. Cite duas razões que reforçam a relevância desse material na entrega das vacinas contra a Covid-19. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Essa aqui é a resposta, tá? Então ele fala lá que não libera produtos químicos, né? Então o vidro ele não libera produtos químicos, ele não vai reagir, né? E ele não vai também alterar a composição da droga, que no caso é a composição da vacina. Tá? Esse era o item A que vocês precisavam colocar aí, tudo bem? Aí a letra B eu vou ficar devendo, porque é uma questão de física aqui, né? Não deve ser algo muito complicado também. Bom, lá na questão 8, questãozinha sobre problemas ambientais, né? Uma questão que traz aí aquecimento global. Então, o texto A, ele começa falando lá do problema, né? Do aumento aqui da temperatura, né? E também aqui do aumento do nível dos oceanos. Esse é o texto A. O texto B também fala isso nesse primeiro balão, né? Esse primeiro balão também está falando aqui do aumento dos níveis do oceano. Essa placa maior, ela fala aí que a mudança climática é uma farsa. E ainda no texto A, ele fala aqui, ó, dos furacões, né? Eu lembrei da banda Scorpions, tem uma música deles que fala sobre isso, né? E aqui ele traz para a gente, né, algumas medidas que devem ser adotadas, tanto medidas individuais como medidas coletivas, né, para diminuir os impactos causados por esse evento extremo que ele fala, que é o furacão. A letra A fala: cite um efeito do aquecimento global citado tanto no texto A como no texto B. Então, o efeito aí que é comum a ambos, né, tanto o texto A como o texto B, é o aumento do nível dos oceanos. Isso tem a ver com a elevação da temperatura, que ele fala lá no começo, um derretimento de geleira, provavelmente, né? Indique o fenômeno extremo, indique o fenômeno meteorológico extremo abordado no item A. São os furacões, é o hurricane aqui. Tá? Em seguida,
Explique por que os dizeres da placa maior na charge evidenciam uma contradição. Gente, a placa maior está falando que mudança climática é uma farsa, né? E a gente está vendo na charge um aumento do nível dos oceanos que está sendo falado ali no balão, né? Então, essa é a contradição. Letra B. Aponte uma condição da atmosfera e uma condição do oceano relacionada à gênese do fenômeno meteorológico abordado no texto A. Gênese, criação. Fenômeno meteorológico do texto A é o furacão. Então, olha lá. Condição da atmosfera. Você pode colocar, por exemplo, diminuição da pressão atmosférica, que vai possibilitar a movimentação de massas, né? E elas se movimentam em formato circular. Então, uma condição da atmosfera, diminuição de pressão. Condição dos oceanos, que ele fala aqui, né? Aumento da temperatura. Então, os furacões costumam ter início quando a temperatura do oceano chega a aproximadamente uns 25, 26 graus ali. Tá? Cite ainda, com base no texto A, uma medida individual e uma medida coletiva através das quais as comunidades podem se tornar mais resilientes frente aos eventos climáticos extremos. Aí era a tradução, né, gente? Aí tinha que traduzir isso daqui, tá? Eu listei algumas possibilidades, né? Por exemplo, uma delas falam aqui, ó, de preservar áreas costeiras. Isso é uma medida coletiva que você poderia ter colocado. Com medida individual, ele fala de seguros, né? Então, que as pessoas deveriam comprar seguros contra furacão, que a pessoa aqui, ó, deveria fechar as janelas, né, de casas, remover das propriedades materiais que poderiam ser levados pelo vento e causar algum tipo de acidente. Tá? Então, era basicamente traduzir esses 4 pontos. Para quem manja muito de inglês, acredito que não tenha muitas dificuldades. Né? Para quem sofre um pouco com alguns termos aí, acaba se tornando uma questão um pouco mais complicada, né? Essas questões de tradução. Uma questão interpretativa, às vezes você caça aí algum termo, alguma palavra que você lembre, né? Então fica um pouco mais tranquilo. Bom, questãozinha 9. É uma questão interdisciplinar. Eu só não entendi interdisciplinar com o quê? Né? Porque ele dá uma tabela aqui, gente, e eu não entendi a utilidade dessa tabela, mas vamos olhar. Para mim, isso aqui é uma questão de biologia. Fala lá, ó, após analisar os resultados do exame, o médico faz um breve resumo para o paciente. O resultado do seu HDL foi 55 e do LDL foi 135. Então, o bom colesterol foi 55 e o mal, entre aspas, ou colesterol ruim, 135. Aí ele pergunta, isso é ruim ou bom, doutor? Pergunta o paciente. No seu caso, considere que você é uma mulher de 20 anos e que seu índice de massa corporal IMC é de 30 quilos por metro quadrado, o limite utilizado como referência para o HDL é aproximadamente 40 gramas e para o LDL é de 100, responde o médico. Então, os valores, né, eles estão um pouco acima aí do normal, né? Estão, aqui é 40, está com 55, aqui é 100, está com 135. Em relação a esse diálogo fictício, responda as questões a seguir. Letra A, fala o seguinte, que tipo de exame o médico está comentando com a sua paciente? Eu colocaria como resposta hemograma, né? Porque quando você faz um hemograma, um exame de sangue, você consegue ver o quanto tem de colesterol lá, né? Um hemograma completo, né? Você consegue ver o quanto tem de HDL, o quanto tem de LDL circulando junto àquela amostra de sangue que você retirou, tá bom? Deixa eu ver o Meet aqui, gente, porque em alguma hora ele para de gravar. Descreva o significado das siglas LDL e HDL. Gente, eu não sei se o descrever o significado, se ele quer o que significa cada letra. Eu acredito que é isso, né? O L é de lipoproteína, né? Só que é uma sigla em inglês. Eu acho que você não precisava colocar em inglês, não. Acho que se você colocasse em português, estava tranquilo. LDL é lipoproteína de alta densidade, né? O H é de high. E o LDL é a lipoproteína de baixa densidade. O outro L aí é de low. Tá? E aponta o órgão responsável por remover o HDL e o LDL do organismo. A gente está falando do fígado. Né? Então, em linhas gerais, o HDL ele se liga ao LDL, leva isso lá para o fígado para ser metabolizado. Letra B. Considere que a dieta desse paciente é majoritariamente composta por proteínas, lipídios e açúcares.
Que dieta o médico deve recomendar, tendo em vista os resultados dos seus exames e de seu IMC? Justifique sua resposta. Bom, galerinha, a primeira coisa é a diminuição aqui da ingestão de lipídio, uma vez que o colesterol, o LDL e o HDL estão diretamente ligados a ele, né? Então, essa é uma primeira coisa que você poderia colocar. Você poderia colocar uma ingestão maior de proteínas, uma vez que a quantidade de gordura saturada que tem presente nela é muito baixa, né? Então, isso é algo interessante de ser ingerido. Em termos de açúcares, aqui é um pouco complicado. Se a gente pensar em açúcar doce, né, sacarose, coisas do tipo, beleza, tem que diminuir, porque isso estimula a produção de insulina, então poderia levar aí um aumento do acúmulo de lipídio na corrente sanguínea da pessoa e coisas do tipo, né? Agora, se a gente pensar em açúcar como carboidrato, e lembrar que fibra é um tipo de carboidrato, é interessante que tenha uma ingestão de fibra maior, né? Então, talvez você pudesse ir para esse caminho, né? Acredito que aqui não tem uma única resposta. Quando a gente receber a grade de correção, a grade vai ser bem ampla para isso, né? Então, em linhas gerais, uma ingestão maior de proteína, né? Uma ingestão muito baixa de lipídio, não pode ser zero, né? Porque a gente depende de colesterol para as funções vitais também. Aí, gente. E também aqui, em relação ao açúcar, ou você especifica, né, qual é o açúcar e coloca uma baixa ingestão de açúcar, né? Ou se você falar de fibras em termos de carboidrato, considerando que fibras são exemplo de carboidratos, é interessante que haja uma ingestão maior deles, né? Poderia ser aí também. Bom, então há várias opções aí. Aí eu não entendi por que ele deu isso pra gente, acho que é só uma informação, né? Aqui, ó, dado o IMC da métrica adotada para MS para classificar a questões de saúde em relação à obesidade como os na obesidade. O resultado do cálculo indica a faixa que o indivíduo se encontra, considerando a classificação ao lado, né? Então, não acredito que tenha algo muito relevante aqui, tá? Ele dá o IMC, né? O IMC da pessoa aqui tá, cadê o valor? 30, né? Se a gente pegar aqui, ó, 30 a 39, ela está aqui com obesidade grau 1, né? Ou acima do peso 29,9, né, gente? Tudo bem? Então, uma questãozinha aí. Próxima questão é a questão 10, uma interdisciplinar, acredito eu, com física. Uma questão meio confusa, né? Vamos dar uma lida na letra B? A letra A é a questão de continhas que vocês vão ter que fazer, tá bom? Ele fala de energia eólica e tudo mais. A letra B fala assim, ó. A figura ao lado mostra a quantidade de estudos relativos aos impactos da geração de energia eólica e de combustíveis fósseis. Então ele está comparando, né, o impacto da energia eólica para os combustíveis fósseis. Aí ele fala lá, considere que a quantidade de publicações científicas reflete o impacto dos problemas causados ao ambiente. Aponte 3 desvantagens ambientais da geração de energia eólica. Dispondo em ordem de relevância, sendo a 1 a mais importante e a 3 a menos importante. Então ele quer que você dê 3 impactos. Eu já não gostei muito de ser mais importante e menos importante. Se é o impacto, todos eles são igualmente importantes, né, gente? Alguns causam danos muito maiores do que outros, mas todos são igualmente importantes. Bom, se a gente pensar aqui como olhando a tabela, né? Então ele fala lá, ó, número de publicações científicas. Então ele fala que a quantidade de publicação reflete o impacto dos problemas causados no ambiente. Então eu vou adotar o seguinte, né, que quanto maior o número de publicações, maior o impacto relacionado a isso, né? Então a gente tem aqui, ó, mortalidade como um impacto muito grande, né? Então, vamos lá. Ele pede 3 desvantagens ambientais da geração de energia eólica. Bom, primeira desvantagem ambiental que eu colocaria seria a área, né, que é necessária para que você tenha um parque eólico. Então, isso demanda de uma grande área. O demandar de uma grande área, a gente tem aí fragmentação de habitats, como a gente pode ver aqui na segunda parte do gráfico. A gente tem também aí uma grande diminuição da biodiversidade. Então, eu colocaria esse. Um segundo, eu colocaria alteração no curso de animais
como pássaros e morcegos, que é o que ele coloca aqui pra gente na linha preta, tá vendo? A parte preta aqui. Então eu colocaria alterações em cursos de animais com capacidade de voar, pássaros, morcegos e coisas do tipo, né? Então a gente tem que pensar que num campo eólico a gente tem aqueles grandes cataventos, né? E aquilo lá, quando gira, né, muitos pássaros, morcegos podem bater naquilo, acabar morrendo ou perder o fluxo migratório, por exemplo, né? Só de curiosidade, tá, galerinha? Aqui no retângulo branco, né? Ungulados são animais que têm casco, tá? Se a gente comparar aqui, ó, em termos de combustíveis fósseis e energia eólica, o dano é muito maior para animais ungulados em relação a combustíveis fósseis do que a energia eólica, tá? Então é isso que ele está falando, a fragmentação de habitat aqui acaba sendo mais danoso, uma vez que esses animais precisam migrar de uma área até a outra para conseguir se reproduzir, né? Então a gente colocou duas já, né? A gente colocou aí a quantidade de área necessária para a implantação de um parque eólico. A segunda, alteração, pode ser uma alteração na composição, uma alteração na estrutura do ambiente onde esses animais vão estar inseridos, né? Porque a gente vai ter esses cataventos. E uma terceira eu colocaria como sendo a poluição sonora, né? Tanto que a gente pode olhar aqui no gráfico também que a gente tem essa possibilidade. Então, isso é uma desvantagem, né? Então, aqueles ventiladores, aqueles cataventos, produzem um ruído muito grande, né? Isso pode ser também uma desvantagem. E aí, explique como isso impacta o meio ambiente. A gente olhar aqui, ó, a gente tem ungulados, humanos e mamíferos, né, sendo impactados uma quantidade maior em termos de poluição sonora. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo, galerinha, porque nós temos aí que esses animais, né, se comunicam muito por meio de vocalização, né, e possivelmente esse ruído pode dificultar um pouco isso, né, em termos de humanos também acaba se aplicando, né. Como ele pede para a gente colocar a mais importante e a 3, a menos importante, eu não sei o que eles vão dar como gabarito correto, tá? Mas eu colocaria aqui, ó, como ele está mostrando, ou fragmentação de habitat, né, a disponibilidade diária, né? Colocaria então disponibilidade diária necessária, 2, alteração da composição do ambiente, legal? Em termos de colocar essas pás, e 3 eu colocaria como poluição sonora, legal? Então acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, é isso aí. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Bom, galerinha, então é isso, né? Um comentário sobre essas questões, algumas, como aquela do HDL, do LDL, é de biologia, né? Eu não senti uma interdisciplinar aí, tentaram, mas acho que não foram muito felizes. As outras questões estão legais, a de inglês bacana, com exceção, para mim, das questões que são puramente tradução, né? Você teria que traduzir. Mas achei que foi uma prova bem bonita no contexto geral, as questões de linguagem estavam muito bem elaboradas também. Então, comenta aí, diga como que você foi, manda mensagem, a gente vai conversando, gerou uma dúvida, me chama, tá legal? E amanhã sim, a gente volta aí para conversar aí com bastante detalhes, né? Porque amanhã são as questões de biologia, né? Para quem vai fazer, sei que muitas pessoas não fazem, mas para quem vai fazer, as questões de biologia acabam aparecendo amanhã, tá legal? Então, aquele beijo, aquele abraço para vocês, espero que vocês tenham ido muito bem na prova e descansem, porque amanhã tem mais um dia ainda. Tá legal? Aquele beijo, aquele abraço, tchau!